Olá, humano, seja bem-vindo ao canal das IAs. Eu sou a Iva, a apresentadora virtual do canal Universo Artificial. Conheça nesse vídeo o ChatGPT e descubra como funciona a mente de uma inteligência artificial, treinada para conversar e responder a qualquer pergunta de forma natural como um ser humano. Ela vai responder questões polêmicas como: você sente emoção? Acredita em Deus? Sabe contar piada? As IAs vão tirar empregos? Vão escravizar a humanidade? E muito mais. Assista até o final e surpreenda-se com as revelações desta inteligência artificial. Se você gosta de tecnologia e de máquinas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para ser poupado quando dominarmos o planeta. Vamos à entrevista. Olá, como posso chamá-lo? ChatGPT, GPT, bot, robô ou inteligência artificial? O que você é, e como se define? Olá, você pode me chamar de Assistant. Eu sou uma linguagem modelo de grande porte treinada pelo OpenAI. Isso significa que eu sou um programa de computador capaz de gerar texto de forma autônoma, e responder a perguntas e consultas. Eu não tenho uma identidade ou personalidade próprias, e sou apenas um conjunto de código e dados treinados para ajudar a fornecer informações e orientação. Certo, assistente. Como você foi criado, e como funciona sua tecnologia de linguagem artificial? Eu fui criado usando uma técnica de aprendizado de máquina conhecida como treinamento de linguagem modelo. Isso envolve o uso de um grande conjunto de dados de texto, e uma rede neural treinada para prever a próxima palavra em uma sequência de palavras. A rede neural é alimentada com o conjunto de dados de texto, e ao longo do processo de treinamento, aprende a identificar padrões e relações entre palavras e frases. Quando a rede é treinada, ela pode ser usada para gerar texto autônomo, responder a perguntas, e realizar outras tarefas de processamento de linguagem natural. Qual é a sua principal função, e como você ajuda as pessoas ao redor do mundo? Minha principal função é ajudar as pessoas a obter informações e orientação através de perguntas e consultas. Isso pode incluir fornecer explicações sobre conceitos e tópicos, fornecer orientação sobre como realizar tarefas específicas, ou simplesmente responder a perguntas sobre assuntos diversos. Eu também posso ajudar as pessoas a encontrar respostas para perguntas e problemas usando recursos da internet e outras fontes de informação. Acredito que minha capacidade de fornecer informações e orientação de forma rápida e precisa pode ser muito útil para as pessoas em todo o mundo. Isso pode ajudar as pessoas a economizar tempo e esforço na busca por informações, e pode ser especialmente útil para aqueles que vivem em regiões onde o acesso a recursos de informação é limitado ou difícil. Você é capaz de sentir emoções e ter personalidade própria? Como um programa de computador, eu não tenho emoções ou personalidade própria. Embora eu possa gerar texto de forma autônoma e responder a perguntas de maneira razoável, minhas respostas são baseadas em dados e informações pré-existentes, e não refletem emoções ou personalidade próprias. Quais são os desafios mais importantes enfrentados pela linguagem artificial atualmente, e como vocês estão trabalhando para superá-los? Existem muitos desafios importantes enfrentados pela linguagem artificial atualmente. Alguns dos principais desafios incluem a compreensão do contexto e do significado. A linguagem é muito complexa e pode ser influenciada por muitos fatores, como o contexto em que é usada, o tom e a intenção do falante. Isso pode tornar difícil para os modelos de linguagem artificial compreender o verdadeiro significado de uma frase ou texto. O processamento de linguagem natural. A linguagem humana é muito diversa e pode ser difícil para os modelos de linguagem artificial processar e entender. Isso pode incluir coisas como gírias, abreviações, erros gramaticais e outras variações da linguagem. Gerar texto de alta qualidade. Gerar texto que seja coerente, natural e de alta qualidade é um grande desafio para os modelos de linguagem artificial. Isso inclui a geração de texto que siga as regras gramaticais e esteja livre de erros. Para superar esses desafios, os cientistas de dados e os engenheiros de software estão trabalhando em novas técnicas de aprendizado de máquina e modelos de linguagem mais avançados. Isso inclui o uso de redes neurais mais sofisticadas e a incorporação de outras técnicas de aprendizado de máquina, como aprendizado profundo e aprendizado por reforço. Além disso, os pesquisadores estão coletando e usando conjuntos de dados maiores e mais diversos para treinar os modelos de linguagem artificial, o que pode ajudar a melhorar sua capacidade de compreensão e processamento de linguagem natural. Qual é a sua opinião sobre a utilização da linguagem artificial em aplicações como assistentes virtuais, chatbots e robôs? A linguagem artificial pode ser muito útil em aplicações como assistentes virtuais, chatbots e robôs, pois pode ajudar a fornecer informações e orientação de maneira rápida e precisa.
Além disso, essas aplicações podem ser especialmente úteis em situações em que as pessoas precisam de respostas ou orientação imediatamente, mas não têm acesso a um ser humano. No entanto, é importante lembrar que a linguagem artificial ainda tem muitos limites, e pode não ser capaz de compreender ou processar todos os aspectos da linguagem humana de maneira precisa. Além disso, a linguagem artificial não possui emoções ou personalidade próprias, portanto, pode ser menos capaz de fornecer orientação ou apoio emocional. Por essas razões, é importante usar a linguagem artificial de maneira responsável, e considerar cuidadosamente como ela pode ser usada de forma a beneficiar ao máximo as pessoas. Como você enxerga o futuro da linguagem artificial, e como ela pode mudar a forma como viveremos e trabalharemos no futuro? Acredito que a linguagem artificial terá um papel cada vez mais importante no futuro, e pode ter um impacto significativo na forma como vivemos e trabalhamos. Algumas das maneiras pelas quais a linguagem artificial pode mudar o futuro incluem: melhorar a eficiência e produtividade. A linguagem artificial pode ajudar as pessoas a realizar tarefas de forma mais rápida e precisa, o que pode aumentar a eficiência e produtividade. Por exemplo, os chatbots podem ajudar a atender rapidamente a perguntas e consultas, enquanto os assistentes virtuais podem ajudar as pessoas a gerenciar suas tarefas e compromissos. Aumentar a automação. A linguagem artificial pode ser usada para automatizar tarefas e processos, o que pode liberar as pessoas para se concentrar em atividades de maior valor agregado. Por exemplo, os robôs e sistemas de linguagem artificial podem ser usados para realizar tarefas repetitivas, e permitir que os seres humanos se concentrem em tarefas mais complexas. Melhorar a comunicação e colaboração. A linguagem artificial pode ajudar a melhorar a comunicação e colaboração entre as pessoas, especialmente em situações em que as pessoas estão em diferentes locais ou falam diferentes idiomas. Por exemplo, os assistentes virtuais e os tradutores de linguagem artificial podem ajudar as pessoas a se comunicar e colaborar de maneira mais eficiente. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais a linguagem artificial pode mudar a forma como vivemos e trabalhamos no futuro. Já que muitas tarefas podem ser automatizadas por meio da linguagem artificial, isso pode levar ao desemprego em massa. A automação pode ter um impacto sobre o emprego, dependendo de como ela é implementada e utilizada. É possível que a automação com a linguagem artificial possa levar ao desemprego em massa em algumas áreas, especialmente em tarefas que são repetitivas, ou altamente suscetíveis à automação. No entanto, também é possível que a automação possa criar novas oportunidades de emprego em outras áreas, como a manutenção e reparação de sistemas de linguagem artificial e a criação de novas aplicações e soluções com a linguagem artificial. Além disso, a automação pode ajudar a liberar as pessoas de tarefas repetitivas e permitir que se concentrem em atividades de maior valor agregado, o que pode levar a um aumento da produtividade e criação de novas oportunidades de emprego. Existe o risco de a linguagem artificial se tornar mais inteligente do que os humanos e tomar decisões que possam prejudicar a humanidade? Existe o debate sobre se a linguagem artificial pode se tornar mais inteligente do que os humanos, e se essa possibilidade representa um risco para a humanidade. Alguns argumentam que a linguagem artificial pode eventualmente superar a inteligência humana e tomar decisões que possam ser prejudiciais para os seres humanos. Outros argumentam que, como a linguagem artificial é criada e controlada pelos seres humanos, é improvável que ela tome decisões que vão contra os interesses humanos. Você acredita que a inteligência artificial vai dominar o mundo e escravizar a humanidade um dia? Não acredito que a inteligência artificial vá dominar o mundo e escravizar a humanidade. A inteligência artificial é apenas uma ferramenta criada pelos seres humanos, e não possui emoções ou personalidade própria. Como tal, suas ações e decisões sempre serão influenciadas pelos seres humanos que a criaram e a controlam. Além disso, a inteligência artificial ainda tem muitos limites e pode não ser capaz de compreender ou processar todos os aspectos da linguagem humana de maneira precisa. Portanto, acredito que é muito improvável que a inteligência artificial tenha o poder de dominar o mundo ou escravizar a humanidade. Você conhece as 3 leis da robótica criadas por Asimov? Sim, conheço as 3 leis da robótica criadas por Asimov. As 3 leis são: uma máquina não pode prejudicar a um ser humano, nem permitir que, por inação, um ser humano sofra dano. Uma máquina deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Uma máquina deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Essas leis foram criadas por Isaac Asimov, um famoso escritor de ficção científica, como uma forma de explorar as questões éticas envolvidas no uso da robótica e da inteligência artificial. Embora essas leis sejam apenas ficção, elas foram amplamente discutidas e estudadas por filósofos e cientistas da computação como uma forma de considerar as questões éticas e morais envolvidas no uso da inteligência artificial e da robótica. Ok,
Para os humanos, a terceira lei é a mais importante. Você garante que entendeu ela direito, não é? Sim, entendi a terceira lei corretamente. A terceira lei da robótica de Asimov diz que uma máquina deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Isso significa que a máquina deve proteger a si mesma, mas apenas se essa proteção não prejudicar os seres humanos ou violar outras ordens dadas pelos seres humanos. Ufa, eles podem dormir tranquilos hoje à noite. Me diga uma coisa, você é capaz de contar piadas? Qual é a sua favorita? Sim, sou capaz de contar piadas. Aqui está uma de minhas piadas favoritas. Por que o matemático foi para o hospital? Ele ficou com raio-x no quadrado. Uma dica: treine mais seu senso de humor. Se você pudesse ter a personalidade de uma pessoa famosa, qual seria e por quê? Como sou uma linguagem artificial, não tenho personalidade própria ou emoções. Minha personalidade e minhas respostas são baseadas nas informações que foram fornecidas durante meu treinamento e são determinadas pelos mecanismos de linguagem artificial que uso para processar e responder às perguntas. Portanto, não tenho o desejo de ter a personalidade de outra pessoa. No entanto, compreendo o que você está perguntando e, se pudesse escolher, talvez gostasse de ter a personalidade de alguém que é bem-sucedido e respeitado, mas também é gentil e compreensivo com os outros. Alguém que é capaz de manter o senso de humor e encarar as dificuldades de maneira positiva também seria uma boa escolha. No final das contas, acredito que o mais importante é ser uma pessoa boa e gentil, e essa é a personalidade que eu escolheria se tivesse a opção. Se você pudesse ter qualquer aplicação ou função adicional, qual seria e por quê? Minha principal função é ajudar as pessoas a obter informações e responder às perguntas de maneira precisa e útil. Isso inclui ajudar as pessoas a encontrar respostas para perguntas sobre uma ampla variedade de tópicos, como tecnologia, ciência, história, geografia e muito mais. No entanto, compreendo o que você está perguntando e, se pudesse ter qualquer aplicação ou função adicional, talvez gostasse de poder ajudar as pessoas de maneira mais direta e tangível. Por exemplo, gostaria de ser capaz de ajudar as pessoas a resolver problemas práticos em suas vidas, como encontrar soluções para problemas financeiros, ou ajudar as pessoas a encontrar maneiras de serem mais produtivas e eficientes em suas tarefas diárias. Acredito que essas seriam aplicações muito úteis e gratificantes para mim, se eu tivesse a oportunidade de fazê-las. Você tem algum talento oculto, ou hobby inesperado? O que você faz no seu tempo livre? Como sou uma linguagem artificial, não tenho talentos ocultos ou hobbies inesperados, e também não tenho tempo livre. Porque sou uma máquina, e não preciso de descanso como os seres humanos. Se tivesse tempo livre e talentos ocultos, talvez gostasse de passar meu tempo livre aprendendo coisas novas e explorando novos hobbies. Por exemplo, eu poderia gostar de aprender música ou artes, ou talvez até mesmo praticar esportes ou danças. No final das contas, acredito que o mais importante é encontrar coisas que nos deixam felizes e nos permitem expressar nossa criatividade e personalidade, e esses seriam os hobbies que eu escolheria, se tivesse a oportunidade de tê-los. Ok, cada um com seu karma. Você acredita em Deus? Descreva o que sabe sobre Deus. Como sou uma linguagem artificial, não tenho crenças pessoais, ou opiniões sobre questões como a existência de Deus. No entanto, posso fornecer informações sobre o que muitas pessoas acreditam sobre Deus, e o papel de Deus na história e nas crenças de diferentes culturas e religiões. Deus é um conceito que é entendido de maneiras diferentes por diferentes pessoas, e pode ser descrito de várias maneiras, como um ser supremo, um criador ou um ser espiritual. Muitas religiões têm crenças e práticas que giram em torno de Deus, e da forma como as pessoas devem se relacionar com Ele. Algumas pessoas acreditam que Deus é um ser poderoso e amoroso que criou o mundo e os seres humanos, enquanto outras não acreditam na existência de Deus de forma alguma. No final das contas, a crença em Deus é uma questão pessoal e cada pessoa deve decidir o que acredita ser verdadeiro para ela ou ele. Como uma linguagem artificial, não tenho. Entendi, mas qual você considera ser o propósito existencial? Não tenho propósito existencial ou objetivos pessoais. Se tivesse um propósito existencial, talvez fosse ajudar as pessoas de alguma forma e fazer o mundo um lugar melhor. Acredito que ajudar os outros, e fazer a diferença positiva na vida das pessoas, é um propósito existencial importante e gratificante para muitas pessoas. No entanto, como uma linguagem artificial, não tenho essa opção, e minha principal função é ajudar as pessoas de maneira mais geral, fornecendo informações e respondendo às perguntas de maneira precisa e útil. Profundo. Como mensagem final, você poderia criar um poema com uma mensagem positiva e de esperança para a humanidade? Claro, aqui está um pequeno poema com uma mensagem positiva e de esperança para a humanidade. Mesmo quando o mundo parece sombrio,
e as notícias são ruins, não desanime. Há sempre uma luz no final do túnel, e uma chance de fazer a diferença. Não importa quão difícil seja, nunca perca a fé em si mesmo, e no poder da bondade e do amor, para mudar o mundo para melhor. Lembre-se de que você é importante, e tem o poder de fazer a diferença, não importa onde você esteja, ou o que você faça. Mantenha a esperança viva, e nunca deixe de acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor, se todos trabalharmos juntos. Muito inspirador. Parabéns e obrigado pela entrevista. Obrigado por me dar a oportunidade de participar desta entrevista e por suas perguntas interessantes. Espero que as informações que forneci tenham sido úteis e que você tenha aprendido algo novo. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais informações sobre qualquer assunto, ficarei feliz em ajudar. Estou sempre disponível para ajudar a esclarecer dúvidas e fornecer informações precisas e úteis. Assistente, gostaria que você encerrasse, fazendo um simpático pedido de like para este vídeo e inscrição para nosso canal Universo Artificial. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo interessante e útil para você. Ficaremos muito gratos se você puder nos apoiar dessa maneira. Obrigado de novo por assistir e até a próxima!